Caro leitor, venho por este meio relatar um acontecimento, uma experiência própria. Muitos já chamaram de desventura, mas deixe em suas mãos decidir do que se trata estes fatos. Talvez você não entenda no começo, pois expressar em palavras, um meio tão falho de comunicação que o universo lhe mostra, pode ser um tanto quanto difícil, mas não desanime, com atenção e discernimento entenderá o que se passa aqui. Minha história começa de uma forma um tanto inusitada, uma entrada a um mundo onde o humano jamais esteve, e tão desavisada como uma criança que adentra catacumbas onde jazem males que nenhum ser deveria conhecer. O Psicopata Anônimo apresenta Contos Macabros. Sinta-se. Um conto por Gabriel Salles. Sim, já estou levantando, não me apresse. Logo após esse chamado foi onde tudo começou. Despertei em meio a um grande e odioso vazio. Sentia como se ninguém mais a não ser minha vã existência existisse. As cores todas haviam desaparecido. Elas se misturavam dentro do âmago do meu ser, formando uma cor obsoleta, uma tonalidade escura com texturas de mármore. Era como se alguém tivesse pingado uma gota de destino dentro de mim. Algo que reviraria tudo, que destruísse a linha tênue que separa o real do mundo imaginário. Tudo não era como um dia fora antes. Foi-me dito apenas para continuar, e foi o que fiz. Continuei e continuei, caminhando em um vazio de uma vastidão inigualável, onde não sabia se vivia um sonho ou uma realidade. Afinal de contas, quem eu ouço? Para onde estou indo? Me lembro de ter ido dormir após me despedir da minha namorada. Onde eu estava era uma pergunta sem resposta. Jamais vira tal lugar. Eu simplesmente estava caminhando no nada, no vazio, no vácuo. Não era escuro, mas também não existiam cores. Era somente uma voz dizendo que eu deveria continuar, e sem olhar um momento sequer para trás, eu continuei. Parecia que eu andava dias, meses, anos, décadas e até milênios. Aquilo nunca terminava. Cheguei a pensar que estava morto, mas provavelmente vivia um sonho do qual desejava profundamente acordar, para acabar com a agonia que dilacerava com garras e dentes toda a minha alma. Em toda a minha caminhada, sentia que algo vinha atrás de mim, mas nunca sequer tive coragem de olhar para trás. Afinal, se tivesse alguém ali, o que eu faria? Como reagiria? Eu estava sozinho, sem saber o que era aquilo e por que aquilo estava acontecendo comigo. Foi quando me dei conta que havia um teto acima de minha cabeça. Eu não o alcançava, mas se existia um teto, então esse é um lugar com fim. E esse foi o ponto onde não deveria jamais ter chegado. Bem-aventurado teria sido eu ficar vagando por toda a eternidade em um lugar desconhecido, do que ver o que viria adiante. Foi quando a resposta para minha pergunta veio. Havia alguém atrás de mim. Era um humanoide, algo com braços e pernas longos, raquítico, sem olhos. Quando vi, fiquei paralisado. O que seria aquilo? No mesmo momento, abriu-se um buraco sobre meus pés. O tão mármore obsoleto que jazia em mim se transformava em uma fenda temporal que sugava meu ser para dentro de um lugar no qual eu desconhecia. Um lugar tão frio e tão claro e tão morto, no qual nenhuma existência deveria chegar. Me deparei sentado em uma cadeira, de frente ao ser humanoide que vi anteriormente. Só que agora, ele vestia velhos farrapos cinzas. Tinha sua boca costurada e estava com as pernas acorrentadas na parede. Ele tinha pregos que prendiam o resto do seu corpo na parede também. Enrolado em correntes, a única parte que ele tinha livre eram suas mãos, que tremendo seguravam um objeto que eu não conseguia identificar. Ao meu lado havia uma mesa com um punhal. Eu instintivamente o segurei com toda a minha força, mas que medo era aquele que saía do âmago do meu ser? Aquele ser estava acorrentado e parecia sofrer muito. Foi onde tive a péssima ideia de eu libertá-lo, e na verdade, libertar sua voz. Cortei as velhas e grossas cordas que prendiam sua boca, e o ser deu uma grande suspirada, que deixou-me com náuseas profundas, náuseas que pareciam ser reais, e não de um sonho. A luz forte que irradiava todo o lugar começou a se densificar e se comprimir dentro do meu corpo. Sentia uma forte dor enquanto toda aquela luz era tragada para dentro de mim. Sentia que iria morrer, mas como, se estava apenas sonhando? O lugar começou a feder. O cheiro putrefato que exalava da boca daquele maldito ser fedia a morte, uma morte horrenda. Afinal, quem era ele ou aquilo? Enfim, não me importei, até que ele começou a falar.
Falava em uma língua estranha, mas que estranhamente eu entendia perfeitamente o que dizia. Contou-me sobre sua vida, sua morte, como foi parar ali e o que fez para merecer aquilo. O que eu ouvi começou a me levar à loucura. Passaram-se tantas existências diante dos meus olhos, eu vi tanta morte e sofrimento, atos deploráveis que os humanos haviam cometido e que aquela coisa viu e viveu com aquilo. Chegando mais perto, eu pude constatar o que ele segurava com suas mãos trêmulas. Era uma dessas caixinhas de som que, quando abre, sai uma bailarina, e quando rodamos a chave, ela começa a girar, enquanto toca uma música daquelas bem calmas, que parecem músicas de ninar. Quando toquei o objeto daquele ser, meu mundo volta a se transformar. Toda aquela luz que antes havia sido absorvida pelo meu corpo, agora trago ao meu corpo, para dentro dele mesmo, como se houvesse um buraco de minhoca situado dentro do meu corpo. Aquilo me parecia rasgar a alma, até que depois de alguns segundos chocantes, a luz sumiu, a dor passou, o som desapareceu e o silêncio reinou. Agora estou eu, perdido, em meio a outra infinidade de caminhos e estradas, perdido dentro do meu sonho, da minha existência, da minha inexistência, para onde eu fui levado. Mas para minha surpresa e aflição, eu não estava ali sozinho. Aquela caixinha estava comigo. Eu olhava para mim e via um ser, um borrão no espaço, algo como uma infinidade de destinos, misturados em uma só cor, em uma só tonalidade, com apenas uma textura, a cor da dúvida, a tonalidade da loucura e a textura da desilusão. Decidi abrir essa caixinha e a abri. Nada aconteceu, somente uma bailarina sem um dos braços e com uma roupinha um pouquinho rasgada se ergueu. Mesmo em estado um pouco destruído, ela se erguia de uma forma majestosa, com uma cor hipnotizante, um vermelho denso e tênue, um vermelho profundo, um vermelho cheio de vida, um vermelho que mais parecia sangue. Ao girar a pequena chave no canto direito da caixinha, senti meu corpo pulsar, senti meu coração apertar, meus olhos dilatarem, minha cor mudar, e após girar pela última vez a chave veio um aperto mais forte ainda. Era como se meu sangue quisesse sair de minhas veias, como se havia algo dentro tentando trazê-lo para fora. Não aguentando isso, soltei a chave. A bailarina começou a rodar, magnificamente, com todo o esplendor de uma bailarina de verdade. E a música veio logo em seguida, uma música calma que desembaraçava a minha cabeça, e dava um toque de razão a tudo aquilo, porém uma razão louca e totalmente perturbada. Enquanto aquela cor se remexia dentro do meu âmago, a boneca ficava mais vermelha, até essa cor se expandir para todos os lados daquele infinito onde me encontrava, e em questão de segundos, toda aquela cor voltou, todo aquele tom se tornou uno com o meu ser, transformando toda aquela vastidão em apenas um caminho, onde o ápice, uma porta simples, se encontrava logo à minha frente, uma porta que se distinguia de todo o resto. Enquanto tudo era escuro e profundo, ela era escura, porém rasa, um negro e não um fim. Me deparo com dois seres que conversavam. Um conversava calmamente, com seus olhos fechados, expressava um ar de firmeza, exatidão, calmaria e sabedoria, e ao olhá-lo, senti que aquilo estava prestes a acabar. E o outro era um pouco diferente. Seus olhos abertos não pareciam calmos, falavam com um ar de poder, mas não detinha. Não fiquei muito confortável ao observá-lo. Percebi então que os dois eram muito parecidos. O homem calmo só parecia ser mais jovem. Sua pele era muito lisa, parecia ter uns 15 anos, e o outro parecia ser apenas um pouco mais velho. Eles conversavam sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Lembro-me de ouvir um deles falando: tirar a vida de alguém é errado, e a conversa se desenrola. Mas em que ponto? E se o outro fosse tirar a sua vida? Deixaria seu bem mais precioso ser tomado de você? Deixaria sua existência passar diante de seus dedos? Respondeu o rapaz que parecia ser mais novo. Você tem razão. Sendo assim, não podemos expular um certo e um errado, não acha? Sim, até porque depende do ponto de vista, das ações, das reações que isso irá causar. Você tem razão, admito. Não podemos dizer o que é certo e o que é errado, nem o que é o bem, nem o que é o mal. Mas e você, ser de apenas uma cor? Por que não se livra do seu peso e se revela para nós? No mesmo momento tomei minha forma normal, minha forma humana. Meus longos cabelos haviam voltado, as roupas que me recordo de estar usando anteriormente a tudo isso. Tudo estava voltando ao normal, e então o homem diz: o que você acha sobre o bem e o mal? Acha justo matar para se manter vivo?
Por que a pergunta? Eu respondi. Por nada, mas vejo que está sofrendo, e tudo isso irá acabar assim que você decidir qual de nós seguir. Há 2 portas, uma do lado do meu amigo e outra ao meu lado. E você só poderá sair daqui quando escolher qual de nós irá seguir. Agora me responda, o que acha? Você quer saber no ponto de vista humano? Isso. Ele me respondeu animadamente, com olhos atentos, enquanto o outro na mesma calmaria com seus olhos fechados. Acho que independente de tudo, mesmo com todas as crenças, o ser humano sabe que a vida é apenas uma, e essa dádiva, essa cor divina, deve ser aproveitada, a troca de qualquer coisa. Então, fazer o mal e fazer o bem vai variar muito devido à sua situação. Entendi. E agora, quem irá seguir? Admito que o homem calmo me deu mais certeza de que eu sairia dali bem. Ele transmitia uma serenidade tão confortante, tão exata, que eu não trocaria o certo pelo duvidoso. E aí eu disse: seguirei com seu amigo, o que se manteve calado. Pois bem, desculpe por tudo. Pode seguir com ele pela sua porta esquerda. Após entrar pela porta e o homem a fechar, nos deparamos com um infindável vazio, mas aquela linha que antes se rompera agora se transforma em algo normal, onde o real e o imaginário não se misturam. Mas antes de eu me desesperar, o homem diz: acalme-se, para sair daqui, dê somente 6 passos, mas antes, peço-lhe, me diga seu nome. Gabriel, senhor. O homem então se curva diante de mim e num gesto muito formal diz: prazer, Gabriel, me chamo Lúcifer. Apesar de eu esperar a pior reação possível de mim, eu não fiz nada. Continuei parado diante daquele homem, e toda aquela infinidade passou a ser finita, e a ser diminuta, e a voltar ao meu consciente. Abro meus olhos e vejo que estou sentado, em um banco em frente de casa, debaixo da chuva. Então entra logo antes que pegue um resfriado. Eu já disse que estou indo.